Deus abençoe a sua vida e ilumine os seus caminhos. Nós estamos aqui para mostrar para você que há um Deus que pode sim tirar você dessa condição na qual você está. Um Deus que pode trazer paz ao seu coração. Um Deus que pode tirar você desse fundo de poço. Um Deus que pode arrancar da sua alma essa palavra aqui, ó, desgosto. Essa tem sido a palavra que tem estado dentro de você, sabe? Você tem sido essa pessoa desgostosa para o trabalho, né? Para o seu relacionamento, para a sua casa, aonde você vai, sabe? Esse desgosto, essa tristeza, essa angústia dentro da sua alma. E se tratando da vida econômica, nós vamos mostrar para você o caminho a sair da direção. Mas para você entender, existe por trás desse desgosto uma força do mal. E eu queria colocar para você, preste atenção, são 10 sinais que caracterizam o desgosto na vida econômica de uma pessoa. Olha só, o primeiro, as dívidas, né? Você está todo endividado, não sabe o que fazer, está comprometido o seu dinheiro, né? E além de estar comprometido, você não tem como solucionar essas dívidas. Desempregado, falta de dinheiro, sempre falta para você, gastos excessivos, né? Você é essa pessoa que gasta de uma forma, sabe, que não há necessidade. Uma má administração, quer dizer, o dinheiro vem nas suas mãos, o dinheiro não falta, mas quando chega nas suas mãos você não sabe administrar. Você é uma pessoa que vive comprando por impulso, né? Compra, você vê e você já quer comprar, você vai lá, divide, passa o cartão e daqui a pouco você está todo endividado por conta dessas compras por impulso, né? Prejuízos financeiros são investimentos que você faz que dá prejuízo para você. Falta de planejamento, né? Quer dizer, você não sabe o que fazer, para onde ir. Medo de escassez, né? Medo de ficar sem nada, na miséria. Talvez esse é um medo que há dentro de você, de perder a empresa, a loja, o comércio. E conflitos por dinheiro, né? Você vive tendo brigas por conta da falta do dinheiro. Bom, são sintomas que caracterizam, né, o mal que age na vida de uma pessoa. E olha só o que diz a palavra de Deus. Preste atenção, olha o que diz. Jó diz assim, capítulo 10, no versículo 1. A minha vida só me dá desgosto. Por isso, darei vazão à minha queixa e me expressarei com a alma amargurada. Né? Você vê que ele expressa que a vida dele tem sido um desgosto. E assim tem sido a sua. Mas nós vamos, durante essa programação, mostrar para você que pessoas que chegaram aqui frustradas, angustiadas, desanimadas, pessoas que chegaram de outras denominações, com a sua vida econômica abalada, destruída, e aqui deram a volta por cima. Acompanhe. Bom, pastor, eu cheguei aqui há 6 anos atrás, né? Cheguei bem mal. Bem mal. Eu cheguei assim, morando de favor, né? Passei uns 60 dias morando de favor aqui em Manaus, né? Na casa de uns amigos nossos, né? Porque eu cheguei separado dela também, né? E a gente era de outra denominação, né? E foi na época da pandemia e tava tudo fechado, né? As igrejas, né? E aí a porta que eu vi aberta foi aqui. E foi a porta que eu falava que eu nunca ia pisar, né? Era aqui na Universal. Eu podia entrar em todas as igrejas, mas essa aqui eu não ia entrar. Ela sempre falava isso para mim, né? E aí foi o dia que eu encontrei essa porta aqui aberta, né? E comecei a usar fé. Comecei a usar fé e as coisas começaram, porque na outra denominação a gente era acostumado assim, a ter problema, a gente ia para o nosso líder de casal, a gente ia procurar ajuda com o pastor, a gente ia pedir ajuda para uns amigos. Nunca falava assim, não, é tu e Deus agora. Né? E aqui eu cheguei chorando aqui, bem aqui nesse altar aqui, né? Cheguei chorando mesmo aqui, e o pastor olhou para mim e falou assim, aqui não é lugar de chorar não, aqui é lugar de fé. Tu queres restaurar tudo na tua vida, então tu vai ter que usar fé, e tu vai ter que obedecer. Eu passei a obedecer, aí ela começou a ver a mudança, né? E ela não vinha comigo, eu vinha sozinho, ela estava no apartamento, eu estava no outro apartamento, né?
E um certo dia, através da minha mudança, ela falou assim, tu tá indo lá na igreja? Eu falei assim, tô, todos os dias. Aí ela falou, eu quero ir. E eu quero ir na segunda, porque ela gostava só. Eu falei assim, então bora na segunda, né? Então ela passou a vir na segunda, depois passou na quarta, na sexta, e depois estava vindo já todos os dias, né? E a partir do, pastor, que a gente começou a obedecer, a gente morou no mesmo apartamento, a gente casou aqui no altar, né? Hoje, graças a Deus, né, a gente montou empresa, a gente tem uma corretora que a gente trabalhava para outras pessoas, né? Então a gente montou uma empresa, a gente tem tempo para vir para a igreja, que a gente pedia um trabalho para a gente não sair da presença de Deus, né? Então a gente trocou de carro já 3 vezes, a gente viaja, né, para 2, 3 vezes por ano. E hoje, como é que vocês estão? Assim, tudo se transformou através do Espírito Santo, porque nós tínhamos 4 ministérios na outra igreja, a gente sempre gostou de suar, de trabalhar para Deus, só que a gente não tinha direção, e a gente ganhava bastante dinheiro e era um saco furado, né? E eu dizia para ele, como é que a gente ganha tanto dinheiro e as coisas não andam, não tinha um móvel novo, a gente não tinha um carro novo, e eu falei para ele assim, tá errado. Teve um dia que eu me revoltei lá na outra denominação, eu falei assim, a gente alugava apartamento com tudo mobiliado, eu falei, eu quero tudo nosso, eu quero com o nosso suor. E aí, quando ele veio pra cá e depois eu vim, por isso que eu vim pra segunda, eu falei, eu quero um fogão meu, eu quero uma geladeira que o Senhor vai me dar, e eu quero na prosperidade, porque eu conheço a Universal já, e eu sei que funciona. Aí, como ele disse que nunca ia pisar nessa igreja, né? Veio, mas você viu a transformação nele. Deus pegou o primeiro ele e disse, agora é a minha chance, né? Vou lá. E hoje, transformado tudo. Tudo. Detalhe, pastor, a gente não tinha condições de formar os filhos, faculdade cara, a gente não tinha condição de nada. Hoje nós temos 4 filhos e, como o senhor mesmo fala, a prosperidade, não adianta você ter dinheiro sem ter Deus, sem ter o Espírito Santo, porque nós temos 4 filhos, eles não dão problemas pra gente, entendeu? Tudo foi o Senhor que nos deu. Amém. Deus abençoe muito mais. Amém. E aí, Kevin? Eu sou médica veterinária e a situação, quando eu me formei, eu consegui um recurso, consegui, na verdade, uma oportunidade para viajar para São Paulo para fazer uma residência num hospital de cavalos, né, de equinos. E lá eu fiquei. Só que nesse lugar onde eu achava que era a minha maior oportunidade, se tornou o meu maior pesadelo. Eu era muito humilhada e eu deixava aquelas pessoas me humilharem. Então, eu achava que tudo que aquelas pessoas determinavam em palavras, eu era. Então, você não é capaz, você é incompetente, você era nessas palavras, né? Então, foi assim por 1 ano. Eu saí, fui trabalhar com vendas. Eu lembro que eu vendia pacotes de internet, eu parei num telemarketing, né? Porque eu não queria sair de lá, porque eu achava que ia encontrar alguma coisa. Eu tentava várias áreas, então não dava certo numa área, eu ia para outra. Eu não tinha foco, eu não tinha determinação, eu não tinha um direcionamento. E eu passei por um processo de quase depressão. Eu lembro que eu não saía do quarto, eu ficava chorando porque eu sempre me cobrava muito. Eu queria proporcionar algo para os meus pais, algo melhor, eu me inferiorizava. E ao firmar esse pacto, eu lembro que eu andava ainda muito perdida, mas eu tinha uma certeza, Deus ele vai fazer algo. Então eu fiz aquilo que está escrito lá em Mateus, né? Buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo será acrescentado. E foi o que aconteceu. E quando Deus iluminou e ele trocou esse espírito, né? Foi quando ele me deu a condição e a capacidade e a coragem, essa intrepidez, aquela menina que era insegura, que se deixava se levar pelo que as outras pessoas diziam, começou a mudar. E qual a direção que Deus te deu? A direção que Deus me deu foi de abrir o meu próprio negócio. Eu sempre vivi no meio do pet, cachorro, gato, pequenos animais. Eu entrei na faculdade querendo grandes animais, né? Porque meus pais tinham já propriedades com cavalos, mas aí o Senhor falou, não, é esse ramo. E eu não pensei 2 vezes, aquilo que o Senhor disse, eu fui lá e obedeci, né? E hoje a gente está com esse empreendimento, eu já fidelizei clientes, já está um sucesso, as pessoas gostam muito, e assim, eu consagrei tudo ao Senhor. Eu lembro, pastor, que até para contratar a colaboradora,
Eu falei, Senhor, eu me ajoelhei, peguei a palavra de Deus e lá disse que consagra tudo ao Senhor. Eu coloquei todos os nomes das pessoas que estavam se candidatando e eu orei. Falei, Senhor, você vai me dar essa resposta. Então, um dos segredos, podemos dizer assim, é consagrar tudo a Ele, porque muitas vezes a gente vai pelos nossos impulsos, nossas emoções e acaba tomando uma decisão errada. Mas até nisso, até o colaborador, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que consagrar ele ao Senhor. É uma serva de Deus também. Então o ambiente todo é ali de luz. As pessoas falam, nossa, eu me sinto bem quando eu entro aqui. Que é a presença do Senhor que está ali. Amém. Pessoas que firmaram uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Nessa próxima segunda, nós vamos distribuir gratuitamente esse elemento sagrado e santo, né? O sal. Já está em consagração aqui no altar do nosso templo, como você pode ver. Este elemento sagrado está sendo consagrado, já vai para 2 semanas, 15 dias, todos os dias. São 7 reuniões que nós temos aqui no nosso templo e as 7 reuniões estão sendo consagradas esse sal. Com um único objetivo ideal. Quando você levar esse sal, porque no dia 10 de agosto, segunda-feira agora, nós vamos dar para você gratuitamente esse elemento santo e sagrado. Você vai usar a sua fé. Daqui a pouquinho nós vamos colocar para você o embasamento bíblico, né? Onde está escrito isso, pastor? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você. Mas eu quero falar com o pastor Samuel, que está lá na entrada, né, da porta do nosso templo, vai determinar e abençoar todas aquelas pessoas que passarem segunda-feira, pastor Samuel, por essas portas serão abençoadas. Pastor Daniel, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, consagrando as portas, pedindo a Deus que aqueles que passarem por essas portas, a vida deles não venha a ser a mesma mais. Você que acompanha essa programação agora, seus caminhos estão fechados, você não sabe mais o que é conquistar, o que é sonhar, sua vida tem sido acumulada por fracassos e tristeza. Esta segunda-feira é para você. Na oportunidade, nós vamos te entregar um elemento sagrado, vindo diretamente da Terra Santa e chegará até suas mãos. Se até aqui a sua vida tem sido de desgosto, você vai passar a ter gosto na sua vida. Nós vamos te entregar esse sal que está sendo consagrado e eu tenho a certeza que onde você jogar, os caminhos vão se abrir. Pela fé, você vai voltar a conquistar. Agora, se você precisa conversar, desabafar, a nossa central de atendimento está inteiramente à sua disposição. Você pode ligar através do 2123-3209. Nós estamos numa grande equipe de fé, homens e mulheres de Deus, te aguardando para poder te dar essa palavra amiga, a direção que até aqui você não tem encontrado. Pastor Daniel, é com o senhor agora no estúdio. Quem passar por essas portas segunda-feira, eu tenho certeza que as portas irão se abrir. 2123-3209, você pode ligar, nós estaremos à sua inteira disposição. Eu vou colocar um pequeno trecho da palestra que nós realizamos na última segunda-feira. Você precisa ter disposição para sair de onde você está e buscar ajuda. Preste atenção, já volto. Você tem que ser uma pessoa de disposição, você tem que ser uma pessoa que realmente você tome atitude, né? Às vezes você fala assim, não, sabe o que é, pastor? É que eu estou esperando em Deus. Aí você fica assim, ó. Como é que vai acontecer alguma coisa? O homem de Deus profetizou, e Deus vai lá, 4 homens leprosos, pela disposição daqueles homens, tenta imaginar aqueles homens se arrastando, indo, 4 homens leprosos ali, aí os sírios, né, eles estavam ali, estava o acampamento dos sírios ali, no arraial ali dos sírios, aí daqui a pouco Deus promove 4 homens se arrastando, o que Deus faz eles ouvirem? Ruídos do quê? Carros, cavalos, cavaleiros, a ponto deles ficarem desesperados. Não, estão vindo contra nós agora nós vamos morrer, vamos deixar tudo aqui embora, vamos embora. Quer dizer, eles saíram, deixaram comida, deixaram roupa, deixaram comida, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram tudo, eles saíram correndo. E quando aqueles 4 homens chegam lá, leprosos, lá no arraial, cadê todo mundo? É muito forte, pessoal.
o barulho, o ruído. Você sabe que é Deus fazer esse barulho na sua vida? Sabe que é Deus pegar você lá de baixo e colocar lá em cima? É exatamente isso que você tem que fazer, tomar uma decisão de fé. Agora preste atenção, vou colocar para você o testemunho da Naindra, né? Ela que estava sem condição alguma, aliás, eu contava moedas para comer. Essa era a situação dela quando chegou aqui no Congresso para o Sucesso, na reunião da Prosperidade com Deus. Vamos acompanhar? Como é que você chama? Naindra. E aí, Naindra? Antes e depois do parto, o que aconteceu? Eu vim de outra denominação, né? Com a minha vida destruída. Eu contava as moedas para me comer. Então, assim, eu comecei a vir para as palestras e obedeci. Depois, quando eu firmei meu pacto, as coisas começaram a mudar. Eu trabalho numa empresa que eu passei 4 anos trabalhando em serviços gerais. E nisso, assim, nas orações eu falava que eu não aceitava viver 4 anos ali, que eu queria ganhar uma promoção. Quando foi um tempo atrás, me chamaram e falaram assim, ó, temos um cargo aqui de consultora executiva e esse cargo nós escolhemos para você. Eu fiquei impactada, como Deus fez, né? Ele me tirou dos serviços gerais para consultora executiva e eu fiquei maravilhada. Depois, quando eu obedeci, e eu firmei realmente o pacto com Deus, né? Fiz aliança com Deus. Deus tem me honrado, pastor, de uma forma que eu fico maravilhada. E outra bênção que eu tenho para contar é que eu tinha uma causa na justiça há 10 anos. E eu fiquei lutando, perseverando e orando, pedindo para Deus julgar minha causa. Quando tem 2 semanas, depois de 10 anos atrás, a minha causa na justiça saiu. Saiu. Amém. Graças a Deus. É isso que acontece, né? Você vê que ela chegou aqui sem condição alguma e por meio da fé ela deu a volta por cima, né? Então você que está me acompanhando aí agora, né? Você é uma pessoa fiel de Deus, né? Uma pessoa temente a Deus, mas sua vida econômica está igual a ela. Está igualzinho a ela, sabe? Contando moedas, passando dificuldade, a vida econômica destruída, as coisas, sabe? Não caminham, não prosperam, não andam, não vai. Nós vamos dar para você gratuitamente esse elemento consagrado, abençoado, já está em consagração aqui no altar do nosso templo, e nós vamos dar a você, né? Está vindo lá de Israel, inclusive eu vou colocar essa chamada do Bispo Renato, direto lá de Israel, né? No Monte Sião, foi consagrado o sal, e vai chegar aqui para a gente, na segunda-feira, nós vamos dar esse elemento, o sal consagrado. Preste atenção, eu vou colocar para você agora, preste atenção, Bispo Renato Cardoso, né? Consagrando, abençoando o sal lá em Israel. Nós estamos ainda no Monte Sião, onde nós vamos consagrar este sal que vai ser levado de volta para o Brasil, misturado naturalmente com o sal local, e vamos distribuir para você na segunda-feira, na corrente da prosperidade com Deus. Porque a palavra diz que havia uma cidade muito bem situada, tudo a favor daquela cidade, mas as águas daquela cidade eram amargas. E o profeta Eliseu, então lançando sal sobre as águas, as curou. E a cidade então voltou a prosperar. E é nesta fé que nós vamos consagrar este sal e dar um pouquinho dele para você. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos este sal agora, na fé de que o Senhor que fez no passado a transformação de uma cidade que estava amaldiçoada, que não prosperava, nada crescia, mas o Senhor curou as águas daquela cidade, usando um elemento básico, um elemento inusitado. Porque quem diria, meu Pai, que através do sal as águas seriam doces? Mas o Senhor faz o impossível, o Senhor faz o improvável. E é isso que nós te pedimos, que o Senhor, através deste sal, faça na vida dessas pessoas que estarão vindo nesta segunda-feira, meu Pai, porque elas creem, elas têm tudo para arrebentar, mas alguma coisa está mal.
Mas não vai mais ser assim, porque o Senhor vai mudar a história desta pessoa. Nós cremos nisso e consagramos este sal a Ti pela fé, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Se você crê, segunda-feira agora, os horários aparecem aí, vamos estar em 3 horários. 6 horas da manhã, logo cedinho, né? Uma reunião rápida e objetiva, 6 da manhã, aqui no salão do nosso templo. Depois eu volto às 3 horas da tarde e na poderosa vigília da prosperidade com Deus, 7 da noite. Esses 3 horários eu vou estar. Mas tem, né, são 8 reuniões. Nós temos depois 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 17 e 9h30 da noite. O local, Avenida Constantino Neri, número 1515, está aí o nosso templo maior. Eu vou colocar para você o resumo do que acontece toda segunda-feira. Já eu volto. Meu Pai, agora mesmo nós oramos, levantamos o nosso clamor, levante o seu clamor aí agora, porque o Senhor diz: suscitai os valentes, e aqui estão os valentes, meu Pai, aqui estão aqueles que creem na Tua palavra, aqui estão aqueles, meu Deus, que estão vestidos dessa fé. Está amarrada essa miséria, chega de miséria, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, coloque as Tuas mãos, meu Deus, e faça, meu Pai, que essa batalha, essa guerra, o Senhor, meu Deus, venha intervir, o Senhor venha agir, o Senhor venha se manifestar, meu Pai. Eu me chamo Rose Clay, moro na Zona Norte e eu estou aqui no Pacto desde 2019, né? Desde quando eu entrei, minha vida mudou totalmente. Mesmo eu formada e pós-graduada, eu não vi a minha vida evoluir, nem a minha, nem na minha família, era uma coisa amarrada assim, trancada mesmo, mas depois, a partir do momento que eu firmei o pacto com Deus, minha vida mudou totalmente, né? Não só na minha vida, mas na minha família, dos meus filhos. Hoje em dia meus filhos são empregados, hoje em dia eu já tenho uma casa do jeito que eu almejo, né? Estou construindo e viajo. E mesmo a distância não impede de eu estar toda segunda-feira aqui, né? Porque dependendo do trânsito, eu estou aqui 30, 40 minutos, eu chego na igreja, mas eu estou aqui firmando o pacto. Quando eu não tinha um pacto, né, minha bolsa só vivia vazia, era dívida. A minha despensa também não era como é hoje, do bom e do melhor. Hoje eu escolho o que comer. E a minha bolsa, os créditos, hoje eu tenho um nome na praça, minha bolsa não falta dinheiro, né? Meus filhos são bem empregados, trabalho bem. Hoje eu tenho um carro zero, consegui tirar um carro que, mesmo sem trabalhar, eu fui até a loja. Antes eu ia até a loja de veículo, eu disse: Senhor, vá na minha frente, você sabe que eu necessito de um carro. Fui até lá e voltei com carro zero. Então tudo isso é a mão de Deus, né? O pacto que eu fiz com Deus. Hoje eu viajo, que antes eu não fazia isso, tudo devido ao pacto que eu tenho com Deus, mesmo com toda a minha formação e meu marido tendo conhecimento no ramo político, mas mesmo assim minha vida era travada. Mas depois que eu fiz o pacto, tudo mudou. Joel 2,15 diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum e convocai o quê? Então preste atenção, o som do chofar, que eram as trombetas, havia toques diferentes. Então o povo já sabia que todo mundo tinha que estar ali, reunidos para ouvir a voz de Deus. O toque para alertar os inimigos que estavam vindo, que era o toque das trombetas, era outro. E o toque para a batalha era outro também. E quando Joel, Deus fala lá, ele dá esse toque das trombetas, mas não era para o povo se juntar somente, não era para o povo participar de uma reunião, era para o povo ir para uma decisão. Deus estava chamando através da boca de Joel, a convocação já era para batalha, para luta, para guerra. Então, por mais que eu seja filho de Deus, por mais que eu creia na palavra, eu tenho que partir para cima. O mesmo Deus não muda, ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quer dizer, o protagonista não muda, é o mesmo que Deus. Então, se você não se revoltar, se não houver uma indignação da sua parte, sua vida vai continuar parada. Que o Senhor venha iluminar a mente,
a mente de cada um deles. Vem iluminar a mente, meu Pai. Por favor, dê uma inspiração, dê uma direção, meu Deus, porque essa pessoa talvez está aqui fazendo a mesma coisa, não muda. Ela não tem conseguido achar uma alternativa, uma mudança, meu Pai. Então ajuda ela, sustenta ela, fortaleça ela, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que a cada segunda-feira ela seja inspirada pelo Teu Espírito, meu Pai. Que Ele te dê condição de você prosperar, crescer. Que Ele te inspire, que Ele te direcione. Que Ele mostre para você o caminho, a saída, a solução. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu consagro, abençoo a cada um deles. Agora é a minha vez. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Eu quero a vitória. Eu quero a vitória. Cante agora. É a minha vez. É a minha vez. Tem que ser. Tem que ser agora. Eu quero a vitória. Direto lá da porta do nosso templo, o pastor Samuel vai realizar uma oração especial por você que está nos acompanhando, católico, espírita, evangélico, não importa o seu credo religioso. Vamos falar com Deus, pastor Samuel, profetize e determine com fé aí, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando. Vamos falar com Deus, é momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, nós unimos a nossa fé agora com todo o estado do Amazonas, todas as pessoas que pararam para acompanhar essa programação, meu Deus. Há pessoas que acompanharam essa programação em lágrimas, ela está sendo cobrada, está sendo ameaçada. Meu Pai, há pessoas que não encontram forças mais para continuar, porque os seus recursos se acabaram, meu Pai. Ela não sabe mais o que fazer. Então, que em nome de Jesus, que essa angústia, essa tristeza que ela sente agora, que saia do corpo dela, meu Pai, que saia da mente dela. Eu peço, meu Deus, que o Senhor dê a elas a Tua força. Dê a elas, meu Pai, a razão para ela continuar. Que em nome de Jesus ela receba forças e paz agora. Meu Deus, há pessoas que estão acamadas, que precisam de um milagre, de uma cura. Então coloque nessas águas a virtude do seu poder, que quando elas beber, meu Pai, essa dor venha a se acabar, que ela receba a cura, meu Pai, que a medicina não foi capaz de dar a ela. Nós pedimos isso pela fé e cremos que o Senhor fará muito mais, meu Deus, do que nós pedimos, e você que assim crê, diga amém, graças a Deus. Beba da sua água, beba da vida em nome do Senhor Jesus. Receba essa oração, receba em nome de Jesus saúde, paz, alegria e felicidade. Nessa próxima segunda-feira aqui no nosso Templo Maior, a distribuição desse sal, né? Está energizado. Esse sal, aonde chegar, vai chegar o poder do Altíssimo para arrancar tudo aquilo que não presta. Aqui no nosso Templo Maior, em Manaus, na Avenida Constantino Neri, número 1515, aguardamos você, tá certo? Juntos estaremos em 3 horários, 6 horas da manhã, 3 da tarde, na poderosa vigília da Prosperidade com Deus, 7 da noite. Um forte abraço, até lá. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante, faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.